Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Então hoje retomamos para mais um vídeo acerca do assunto do sábado. Hoje com uma pequena novidade, estou utilizando um fone para ver se consigo qualificar o áudio. Eu peço desculpas pelas precárias edições que vêm sendo feitas, confesso que tenho bastante dificuldade para fazê-las, porém o que importa em última análise é o conteúdo. E eu espero que, quanto a isso, eu possa estar atendendo ao propósito que eu assumi, que era de trazer aquilo que fez parte da minha jornada em torno do tema do sábado, certo? Tenho dificuldade com a luz, tenho dificuldade ao incluir imagens, tenho que recortar muitas vezes aquilo que falo, tenho que aumentar a velocidade, diminuir, enfim, tem sido uma escola. Espero no futuro estar melhor preparado, porém, por hora é o que temos, certo? E eu faço com muito carinho e dedicação. Então, no vídeo de hoje, tendo visto já 4 capítulos, além da introdução a respeito do sábado, nos convém tratar sobre o sábado dentro do texto bíblico. Como verificamos, o sábado ele surge primeiramente enquanto descanso, posteriormente enquanto dia, e ele perpassa todo o relato do Antigo Testamento, sendo a primeira vez em que ele ocorre como preceito diário dentro do intervalo de tempo de 7 dias, do intervalo semanal, está no livro de Êxodo, capítulo 16, ocasião na qual, 45 dias após terem saído do cativeiro egípcio, após 400 anos, Deus estabelece o 7º dia como sendo o dia de sábado, o dia de descanso. E isso tendo se tornado uma lei, ela passou a ser cumprida desde então até os dias de hoje pelos hebreus. Portanto, não há muito o que se desdobrar em relação ao sábado no contexto do Antigo Testamento. De outro lado, em relação ao Novo Testamento, quando Jesus ele vem trazer a antiga aliança, a plenitude da nova, e por conseguinte instituindo a igreja, e vem também elucidar e ampliar o entendimento acerca dos mandamentos, nos cabe compreender de que modo o sábado ele importa dentro desse contexto. E como de costume, eu farei uma breve introdução lida. A palavra sábado no singular aparece 46 vezes no Novo Testamento. Já a mesma expressão no plural, sábados, portanto, aparece 5 vezes. Em nenhuma das ocasiões o sábado aparece em contexto imperativo, ou seja, como uma ordenança, cuja observância pudera ter sido exigida por Nosso Senhor ou pelos apóstolos. Pelo contrário, sempre que pertinente, exortou-se para a desobrigação ou relativização do preceito. Jesus era judeu e guardava o sábado. Os apóstolos eram judeus e guardavam o sábado. A pregação para a igreja iniciou entre os judeus, que guardavam o sábado. Logo, é evidente que o sábado, enquanto contexto temporal, aparecerá por diversas vezes no início da igreja. Ora, os apóstolos pregavam nas sinagogas, no dia em que os judeus se reuniam, mas eles não pregavam o sábado no sábado. Eles pregavam a boa nova do reino de Deus. Pelo contrário, aos gentios que não tinham por tradição a prática de descansar no dia judaico, Paulo foi muito claro ao deixá-los à vontade quanto ao ponto, declarando injusta toda a condenação feita a um deles por conta do preceito mosaico acerca do dia. Nas ocasiões em que o sábado aparece nos evangelhos, via de regra, Jesus está por praticar algo que era contrário aos preceitos mínimos observados pelos fariseus e pelo povo, o que causava escândalo. E por ali, muitos dos fariseus procuravam encontrar pretexto para condenar nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus curou, Jesus, junto de seus discípulos, colheu durante o sábado. Então, ao fazê-lo, ele inicia a ressignificação em torno do preceito sabático, ao mostrar que muitas coisas que não se faziam poderiam ser feitas. Inclusive, em determinado momento, declarando-se
como sendo o Senhor do sábado, dizendo que, enquanto Senhor do sábado, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado, naturalmente. Em verdade, o sábado ele nunca foi um preceito para a igreja, e sim um preceito para os judeus. Tanto é que a última ocasião em que Jesus observa o sábado se dá no sepulcro. A cruz, ela verdadeiramente é o eixo da história, do qual decorre salvação, pretérita, presente e futura. No entanto, a cruz, ela se confirma naquilo que ela significa por ocasião do domingo da ressurreição. Se Cristo não tivesse vencido a morte da cruz ao ressuscitar no domingo, por óbvio que a cruz não teria significado e efeito algum. Então, tendo Cristo morrido na sexta e permanecido no sábado no sepulcro, ali o último sábado da antiga aliança foi observado, inclusive por ele. Então, ao trazer a plenitude, a lei da nova aliança, ao despertar no domingo e ao sair do sepulcro, o sábado já deixa de ser o dia de observância da nova aliança e o domingo passa a sê-lo, ainda que não instituído formalmente, nem por Nosso Senhor, nem pelos apóstolos. Mas a tradição aponta que eles já se reuniam nesses dias ao longo dos anos seguintes à pregação. Então, nós vamos verificar, após instituída a igreja, no livro de Atos, que os apóstolos ainda corriam às sinagogas no dia de sábado para pregar, mas ao mesmo tempo eles se reuniam no primeiro dia da semana para partilhar o pão, ou seja, para celebrar a missa, o sacrifício das espécies, do pão e do vinho. Ao citar o livro de Atos, cumpre nos lembrar da passagem do capítulo 15, quando alguns cristãos que, tendo se convertido do judaísmo, ainda procuravam observar as leis mosaicas e pregavam a necessidade disso para a salvação, os apóstolos se reuniram e deliberaram a respeito de como deveriam encaminhar aquela situação. E resolvem fazer uma carta e a enviam ao povo de Antioquia, à igreja em Antioquia, para que os gentios restassem desincumbidos plenamente das leis mosaicas, sobretudo a circuncisão e o sábado. E ainda que o sábado não seja ali citado como algo do que eles estavam livres, por contrário senso, ao dizerem eles na carta aquilo que os gentios estavam obrigados, e não estando o sábado ali arrolado, conclui-se que eles não tinham essa obrigação, e também que isso era uma pretensão daqueles cristãos judaizantes, ou seja, de que o sábado mosaico também fosse observado. Vejamos o que nos mostra o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação, e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar do problema. Eles, despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samária, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera junto com eles. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou, e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra, dizendo: Irmãos, escutai-me.
Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou, primeiro, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei. Então o resto dos homens procurará o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devem molestar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas se lhes escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade os seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. É importante um destaque aqui. Normalmente, os adventistas, eles referem essa expressão como uma das apologéticas à observância do sábado. Porém, o que Tiago está nos dizendo é que se havia a leitura nas sinagogas aos sábados, também poderiam se valer eles de um instrumento escrito, como era a carta, para enviar aos seus destinatários em Antioquia. Ou seja, se há quem leia a lei e os profetas durante o sábado, nós também podemos enviar alguém para que leia essa carta à igreja em Antioquia. A expressão sábado aqui, ela é acidental. A questão nuclear é a leitura, é a forma escrita de pregação. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz estas mesmas coisas. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas necessárias: que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-vos destas coisas. Passai bem. A delegação de Antioquia. Tendo-se despedido, os enviados desceram a Antioquia, onde reuniram a assembleia e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Portanto, como dito, aqui não há nenhuma exortação a respeito do sábado, ainda que fosse a melhor oportunidade para que os apóstolos, já no início da igreja, mostrassem que isso era uma necessidade. Já no capítulo 14 do livro de Romanos, Paulo é muito claro ao dizer que não havia importância em torno da observância de um ou outro dia. Repito, ainda que já houvesse tradição em torno da reunião aos domingos. Porém, o que Paulo objetivava era exortar para a desobrigação, a desnecessidade de observância do sábado judaico. Porque o grande empenho de São Paulo em suas epístolas, se analisarmos em todas elas, era o de combater, sobretudo, o judaísmo, que se mantinha presente naqueles cristãos recém-conversos. Diferentemente dele, que também era um judeu, mas que ao se converter, compreende perfeitamente a mensagem e se torna um dos principais mensageiros da igreja de todos os tempos. Vejamos o que nos mostra o texto. Romanos capítulo 14. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come, e aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, que ele fique em pé ou caia? Isso é com seu patrão, mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem poder de o sustentar. Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais. Cada qual siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue, e aquele que come
é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come, é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Pois ninguém de nós vive, e ninguém morre para si mesmo. Por que julgais teu irmão, e tu, por que os desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante de vosso irmão. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena na decisão que toma. Vejam que aqui, São Paulo ele está tratando de dois assuntos, né? Além do sábado, a questão da comida. E por conta, sabidamente, de ser um aspecto caro aos adventistas, eu li até o final do capítulo. Porém, detido ao aspecto do sábado, é muito claro quando Paulo diz aqui que quem guarda um dia o faz para o Senhor, e ninguém se condene naquilo que aprova. Já na Epístola aos Colossenses, encontramos a célebre passagem de São Paulo, trazendo alento àquele povo, para que não se deixassem condenar por quem quer que fosse a respeito do sábado. Os adventistas do sétimo dia procuram fazer crer que os sábados citados nessa passagem seriam aqueles que eles mencionam como sendo os sábados cerimoniais, e não o sábado semanal. Contudo, é muito simples de compreender que isso é uma inverdade, uma vez que estava a se pregar aos colossenses, ou seja, um povo de origem grega, de hábitos gregos, de cultura religiosa pagã. Portanto, não faz sentido pensar que os judaizantes estavam pregando os feriados mosaicos a esse povo. Naturalmente estava a se falar do sábado, que para o judeu era algo crucial, basilar, do ponto de vista religioso. Vejamos o que nos diz o texto. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábado, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza seu crescimento em Deus. Mais uma vez o aspecto da comida aparecendo no mesmo contexto da questão do sábado. Ao passo que também aqui nós temos o alerta para que não nos deixemos enganar por aqueles ou aquelas que, enfatuados, ou seja, com engodo de humildade, alegam ter tido visões e bem como cultuado anjos, como sabidamente acontece no ambiente que defende o sábado. Tal ponto, ou seja, o sábado no Novo Testamento, é muito simples. Em nenhum momento vemos a exortação para que tal preceito fosse observado. As manifestações, sobretudo de São Paulo, deixam claro que houve uma autorização para que a igreja passasse a observar de outra forma o preceito sabático. E isso, de acordo com a tradição, foi acontecendo no dia do Senhor, no dia da ressurreição, e posteriormente vindo a ser denominado domingo. Portanto, há quem possa solicitar: mostra-me na Bíblia a mudança do sábado para domingo. O que encontramos na Bíblia é uma desobrigação em relação ao cumprimento do sábado, autorizando aquilo que viria a ser posteriormente a observância do domingo, por conta da tradição apostólica instituída em torno da questão.